Senhor amado, nós te rendemos graças por essa palavra, Pai. Essa palavra que irá nos motivar a ter atitudes sábias e reagir à sua palavra a cada manhã. Não só nos programas de rádio, mas também quando adversidades vierem se levantar contra as nossas vidas. Nós te rendemos graças que essa palavra de hoje ela vai nos motivar, ela vai nos ensinar a ter uma reação bíblica, uma reação de acordo com o teu coração, que é de estar levantando as nossas mãos sempre, engrandecendo e bendizendo o teu nome, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por uma unção fresca, uma unção nova, nos pegando nessa manhã, nos capacitando a desfrutar de uma semana poderosa em Deus. Nós te rendemos graças agora, Pai amado, por uma unção nos envolvendo durante toda essa ministração e nos sacudindo para viver algo novo, nos sacudindo para receber uma unção nova, Pai, da sua parte. É o que te pedimos e te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Você crê junto comigo que essa palavra ela será um divisor de águas para mim e para a sua vida? Você crê nisso? Então pode ter certeza que Deus ele vai começar a atuar nas nossas vidas. Para quem abriu junto comigo, o versículo tema de hoje se encontra no livro de Salmos, Salmos capítulo 134, verso 2. E em Salmos capítulo 134, verso 2 diz o seguinte: levante os braços na direção do lugar santo e louvem ao Senhor. Em outra, deixa eu colocar a tradução aqui, revista e atualizada, diz assim, ó: levante as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Em outra versão, deixa eu ver se eu tenho na NVI aqui. NVI, acho que eu não tenho não. NBV, levantem as mãos na direção do santuário e louvem o Senhor. É um versículo que, em resumo, fala sobre você estar com as mãos erguidas, em uma atitude do nosso corpo, uma atitude corporal, de rendição. Você está rendido na presença do Senhor. E esse versículo agora, enquanto eu estava lendo, me veio uma visão. Quando a polícia vai, aqui no estado de Pernambuco, a gente fala dar o baculejo, né? Mas quando a polícia vai olhar alguém, né? Se está com alguma droga, se está com alguma coisa, tem um nome certo, averiguar um indivíduo, uma pessoa, um cidadão. O que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz, uma das primeiras coisas que ele fala: olha, mão na cabeça. Mão na cabeça. Depois mão na cabeça, abre as pernas, bora, encosta na parede. Essa é a frase de todo PM, de todo policial militar. Olha, mão na cabeça, abre as pernas, encosta na parede, fica no chão, deita no chão. Mas sempre essa questão de levantar as mãos, ela vai estar atrelada à fala dos policiais quando vão enquadrar alguém para dar o baculejo, para fazer toda aquela questão. O levantar as mãos ali já significa rendição. No caso aqui da polícia militar, ou civil, seja lá o que for, mas da questão da segurança, aqui a gente está falando de fiscalização. Ele está ali dizendo, olha, se renda, se entregue. E a partir do momento que ele mostra que não quer ficar com as mãos levantadas, rendidas à força policial, o que é que vai acontecer? Geralmente a PM ela vai agir para deter a pessoa, para deter o suspeito. Mas ele não vai ter paz ali, ele não vai ter sossego se ele não obedecer aos comandos da força de segurança, né? E a mesma coisa é quando a gente chega diante do Senhor. Sabe, atitudes muitas vezes elas dizem muito sobre a vida de um adorador. E essa questão de levantar as mãos e reconhecer que Ele é santo, que Ele é poderoso, não deve ser uma atitude minha e sua apenas dentro da igreja. Ei, dentro da igreja é muito fácil. Dentro da igreja, eu estou lendo, tô lembrando agora, inclusive, de um versículo. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, de um versículo que eu sempre fico com a Bíblia aqui aberta, tá, pessoal? No nosso monitor aqui. Mas tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia Viva. E eu estava ontem até comentando com um grupo de jovens da nossa igreja. Eu li ontem ela.
ontem essa passagem, se está lá em 1 Pedro, se você quiser abrir junto comigo, 1 Pedro capítulo 4 e verso 19. Portanto, se vocês estiverem sofrendo perseguições... Aqui, ó. 1 Pedro capítulo 4, verso 18. Como dizem as escrituras, se os justos se salvam com dificuldade, o que será do ímpio e pecador? Voltando aqui para contextualizar depois, mas eu queria te segurar nessa questão do render as mãos, levantar as mãos aos céus. Quando você está diante da igreja ali, é fácil você render graças ao Senhor, pegar daquela atmosfera e tal. É fácil você estar ali, mas e como é que está a sua rotina, a sua caminhada com Deus? Como é que está a sua vivência com Deus? É realmente de levantar as mãos, como diz aqui o versículo 2 de Salmos? Levantem os braços, levantem as mãos na direção do santo lugar e louvem ao Senhor. Quando a gente lê esse versículo 18 aqui de 1 Pedro 4,18, como dizem as escrituras, se os justos se salvam com dificuldade, o que será do ímpio e pecador? Não é fácil uma rotina de uma vida cristã, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo vivia. Eu não estou dizendo que é impossível, eu não estou dizendo que é um bicho de 7 cabeças. Mas há situações onde, meu amigo, você vai render as mãos ao Senhor, você vai com dificuldade, porque as suas pernas estão tremendo, o seu corpo está dizendo, meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer isso. A situação vai estar grave e com dificuldades você vai fazer aquilo. E aí, por meio de fé, Papai do Céu vem e começa a responder a tua oração. Lá em Salmos também, ainda, e se você quiser estar anotando essas referências, em Salmos no capítulo 63, capítulo 63, deixa eu colocar aqui. Toda a minha vida o louvarei, levantarei, capítulo 63, verso 4, toda a minha vida o louvarei, levantarei as minhas mãos para adorá-lo. Rendição ao Senhor. Lembra do primeiro exemplo que a gente trouxe? Quando o policial ele vai enquadrar a pessoa? É a primeira frase. Se não é a primeira, está ali entre a segunda, mas é uma das primeiras coisas. Levanta a mão, ou mão na cabeça. Por quê? Porque aquilo ali é um sinal de rendição. Quantos e quantos filmes, às vezes, de guerra a gente não vê, né? E quando a força de um outro país ou de uma outra nação vai se entregar, o que é que eles fazem geralmente? Saem com as mãos levantadas. Para dizer, a gente se rende, viu? A gente se rende, tá tudo ok, tudo certo, a gente se rende, já reconhecemos que perdemos. Essa é a mesma coisa com o Senhor Jesus. Quando a gente levanta as nossas mãos para adorá-lo, a gente está dizendo, Senhor, eu estou rendido ao Senhor. Não por força nem por violência, até porque o Evangelho ele não é nem pela força nem pela violência. Mas quando nós levantamos as nossas mãos aos céus e dizemos, Pai, só Tu és santo, eu só dependo do Senhor. A gente está reconhecendo a grandeza dele na nossa vida. A gente está reconhecendo o quanto ele é grande. Mas o título da nossa ministração é Levante as mãos e recebam uma nova unção. Sabe, uma nova unção na nossa vida vem fruto de atitudes que condizem com a palavra de Deus. A partir do momento que você tem a atitude de dizer, olha, eu estou aqui, Pai, eu dependo do Senhor, eu estou rendido à sua unção, eu estou rendido ao seu evangelho, eu estou rendido ao seu amor. Quando você começa a reconhecer e ser enquadrado por essas verdades, digamos assim, né, trazendo uma linguagem policial, quando você começa a ser enquadrado por essas verdades, que elas começam a bater na sua porta com mais veemência, uma nova unção sobre a sua vida acaba te pegando. Sabe, ontem à tarde eu estava em casa e ansioso para ir para a igreja. A gente chega na igreja às 3h30 para ver coisa de som, passar música, uma série de outras coisas. Eu sirvo na minha igreja local. E eu estava ansioso para ir para a igreja, mas antes de ir eu estava declarando graças ao Senhor. Eu estava agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu estava dizendo, Senhor, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua unção. Senhor, derrama algo novo sobre a minha vida. Essa deve ser a nossa rotina, amados. Ser enquadrado pelas verdades do Evangelho. E quando a gente começa a fazer isso, uma nova unção começa a vir sobre a nossa vida.
Quando a gente começa a reconhecer a Deus em vários ambientes, em nossa casa, dentro do nosso carro. Quantas e quantas vezes eu não já estava dirigindo e começava a orar em línguas, começava a bendizer o nome do Senhor, e a unção começava a me pegar ali. Pablo, mas você não está falando de levantar as mãos e receber uma nova unção, não é o título da ministração? Mas levantar as mãos aqui, eu estou falando de uma atitude de coração. E quem é Cotó, como é que vai levantar as mãos? Amém? Eu estou trazendo apenas como exemplo, criatura divina, de uma atitude do coração. Quando você tem atitudes que demonstram ao Senhor que você está rendido a Ele, que você está entregue à unção dEle, que você está entregue ao domínio de Sua palavra. Ei, uma nova unção, ela te pega e te qualifica para novos ambientes. Quem é habilitado na categoria A e B, mesmo sabendo dirigir, mesmo sabendo pilotar moto, mesmo sabendo dirigir carro, não pode pegar um caminhão. Por quê? Porque já é outra categoria. Quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a desfrutar de algo no Senhor. E a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai passando o tempo. E nós começamos a ter uma caminhada com Deus e por aí vai. E a nossa jornada vai, flui. Mas para que a gente venha dirigir um caminhão, a gente precisa de uma nova categoria. A gente precisa ir lá na autoescola, dizer, olha, quero fazer essas aulas. E aí você precisa de um tempo aprendendo. Depois você vai fazer um teste. Passando nesse teste, você vai estar habilitado para dirigir um caminhão. Não é assim? Né? A mesma coisa é para a gente receber uma nova unção. Piloto da administração, levante as mãos e receba uma nova unção. Para receber uma nova unção, você primeiro escuta da palavra de Deus. Depois você tem uma atitude. É o seu teste. E aí depois você está... agora sim está com a categoria certa para desfrutar de uma nova unção. Agora sim você está na categoria certa para ir para um novo nível em Deus. Para ir para um novo nível no Senhor. Para ter um novo nível de experiência com Ele. Ei, agora sim você está qualificado para andar nas verdades do Evangelho que você não tinha andado antes. Ou que você até estava andando, mas sem tanto conhecimento. Sem tanta informação daquilo ali. O para quê, o porquê. Ei, agora você está qualificado para andar em verdade que antes você desconhecia, mesmo sendo evangélico, mesmo tendo um conhecimento do Evangelho de Cristo. E agora você está qualificado em Deus para andar em um novo nível de profecia, um novo nível de entendimento, para chegar em ambientes e você sentir aquele ambiente ali, se é um ambiente profético, se é um ambiente demoníaco, para repreender o inimigo. E muitas vezes quando está tudo bem, está parecendo que está tudo bem, mas você sabe, começa a sentir em Deus que aquele ambiente precisa ser transformado pela palavra. Quando você começa a render graças ao Senhor, quando você começa a se render a Ele, seja em casa, no carro, no trabalho, você vai começar a desfrutar de uma nova unção. Levante as mãos e receba uma nova unção. Não é apenas o título de uma ministração hoje pela manhã em um programa de rádio, mas é uma verdade bíblica que aplicada na minha e na sua vida produz grandes frutos. Você crê nisso? Então levante as mãos onde você está agora. E eu falo de atitude. Quem está me escutando sabe que eu estou falando de atitude. Volta a trazer o exemplo de novo. E quem não tem um braço? E quem está sem os braços? Eu estou falando de uma atitude. Comece a reconhecer a Deus no teu café da manhã. Todos os dias. Todos os dias. Às vezes quando eu me levanto, às vezes quando eu estou vindo para o programa de rádio. Mas todos os dias. Tem algumas declarações que eu faço que são diárias. No período da noite. Mas todos os dias eu agradeço a Deus. Senhor, muito obrigado por estar vivo. Atitude. Atitude. Hoje já faz parte da minha rotina essa questão da gratidão. Começa a colocar dentro da tua rotina, levantar as mãos aos céus e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Pai, nós te rendemos graças por essa ministração que nos alcançou nessa manhã. Nessa noite, nessa tarde, eu não sei em que momento essa pessoa está escutando essa pregação, essa ministração. Mas nós te rendemos graças, Pai. Porque essa atitude de estar rendido ao Senhor vai estar ainda mais latente nos nossos corações. Vai estar ainda mais latente na nossa vida, no nosso íntimo contigo, Espírito Santo. Que nos nossos devocionais ao Senhor,
levantar as mãos aos céus e se render ao teu evangelho e se quebrantar diante da tua presença seja ainda mais fácil, seja ainda mais prático. Porque vamos começar a partir de hoje, Pai, ter essa atitude como rotina, como prática. Nos ajude, Espírito Santo, a estar implementando isso durante todos os nossos dias, até a consumação dos séculos, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Meu Deus do céu. Existe unção específica para nos alcançar nesse dia tão abençoado. E você pode ter certeza que essa unção, ela se trata de rendição ao Senhor. Você tem se rendido ao Pai? Você está se rendendo ao Senhor a cada manhã? Ei, ainda tem muito mais para acontecer na minha e na sua vida. Se você está no nosso canal, no YouTube, não esquece de compartilhar as ministrações que aqui a gente tem trazido. Na descrição desse vídeo vai ficar todos os versículos que aqui a gente trouxe para você meditar, para você ler, para facilitar a tua busca ainda mais com relação a essas questões do Senhor. Começa a se render nele. Tem muito mais ainda para acontecer de Deus na minha e na sua vida.